Capítulo 6, Gênesis, capítulo 6. Este é o texto para esta manhã. Gostaria de convidar a todos aqueles que podem, por favor, a colocarem-se de pé para lermos os primeiros 4 versículos de Gênesis, capítulo 6. Ora, diz assim a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 6, versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Senhor Deus, rogamos em nome de Jesus para que Tu abras o nosso coração e a nossa mente para entender a Tua palavra e para tirar as aplicações devidas, Senhor, para o nosso contexto. Não queremos retirar aquilo que não está, queremos retirar aquilo que está. Por isso ajuda-nos, Pai, a ser fiéis o máximo possível com a Tua palavra, Senhor, e a entender os princípios que tens transmitido ao Teu povo ao longo de milénios. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Ora bem, ao estudar os capítulos 4 e 5 que nós temos estudado ao longo destes meses, ao longo destas semanas, é notório as distinções ou as diferenças entre as genealogias que procedem de Adão. Agora, eu gostaria de só fazer uma nota de rodapé antes de avançar. Esta passagem desta manhã não será uma passagem simples, será trabalhosa para todos nós. Por isso, eu só peço para que tenham o café em dia e muita atenção, por favor, para podermos entender esta passagem. Mas o que nós temos estudado até agora é a guerra e o antagonismo entre duas genealogias. Estas duas linhas procedem de Adão. E o distanciamento entre os setitas e os cainitas é notório. É notório em que sentido? Bem, a primeira esfera onde é notória esta separação, esta divisão entre estas duas gerações é na área religiosa. A distinção ou o distanciamento é notório na esfera religiosa. Vejam comigo o capítulo 4 de Gênesis, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. No momento em que Caim e Abel estão a dar as suas ofertas ao Senhor, vejam o que é que acontece. E Abel também trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então vemos aqui uma diferença que começa já nos primórdios desta família. É uma distinção já embrionária entre a forma que Abel adora e Caim adora. Há uma distinção religiosa. E vemos esta distinção gradualmente a crescer. Vamos abrir aqui no versículo 26 do capítulo 4. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então vemos que através da idolatria de Caim, ou da falsa adoração de Caim, vemos que aqui temos o início do humanismo e do secularismo, que depois tem as suas repercussões, tem as suas consequências, em que vemos uma geração que não invoca o nome do Senhor. Então Deus tem que levantar uma geração que invoca o nome do Senhor. Então o distanciamento é claro na área religiosa, entre os setitas e os cainitas. Não só na área religiosa, mas também na área moral. Capítulo 4, versículo 8. Vejam, e falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Vêem a distinção moral entre Abel e Caim? Caim mata o seu próprio irmão. Mata o seu próprio irmão. E esta característica violenta passa pela genealogia de Caim, passa pelas suas gerações. Vejam também comigo no versículo 17 do capítulo 4. E conheceu Caim a sua mulher e concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou-se o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Nós vemos aqui mais uma indicação clara da imoralidade de Caim. Porque Deus disse que Caim seria agora um fugitivo.
Seria agora um vagabundo, não teria onde recostar-se, não teria onde firmar-se. E o que é que Caim faz? A primeira coisa que ele faz é construir uma cidade para se firmar. Vê-se a sua imoralidade. Versículo 23 e versículo 24 dizem-nos que o próprio Lameque, não vamos ler a passagem, não vale a pena, mas Lameque tornou-se um bígamo, aqui temos o início da poligamia, e ele exalta a sua maldade, exalta os seus assassinatos, como se fossem coisas boas que ele fez. Exalta o seu crime, e não só, ele diz no versículo 24, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7, subvertendo ou destruindo o conceito de justiça de Deus. Deus usou esta ordenança para proteger Caim, não é? De um julgamento, e agora Lameque usa isto como um troféu, uma exaltação. Então vemos esta distinção religiosa, vemos esta distinção moral, mas também vemos uma distinção, não, mas um distanciamento geográfico da parte destas duas linhas. Vejam comigo no capítulo 4, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então quanto mais perversos os homens se tornam, mais afastados ficam de Deus. Ou mais se afastam de Deus. Agora, quando nós estudámos o capítulo 5 na semana passada, vimos que o autor Moisés, depois de falar deste distanciamento de Caim, desta cidade de Enoque, onde tem todos estes habitantes maus, como Lameque e tudo mais, ele depois, no capítulo 5, parece que coloca-nos outra vez geograficamente nos portões do Éden, quando nos leva para a família de Noé, para a família de Adão, e para os seus filhos. Então existe um distanciamento também geográfico, um distanciamento religioso, um distanciamento moral e um distanciamento geográfico. Então é preciso notar também, eu falei isto nas últimas lições, que além deste distanciamento, vemos um distanciamento também em prioridade. Os cainitas realmente destacam-se socialmente, eles têm grandes avanços tecnológicos, mas os setitas diferem dos cainitas na sua santidade e na sua longevidade. Não sabemos se os cainitas, ou aqueles que são da linha de Caim, viveram tanto tempo como os setitas, não sabemos. Mas o que sabemos é que os setitas, de facto, viveram muito tempo. E isto poderia ser parte da bênção do Senhor. Agora, a última vez que estivemos juntos, concluímos com a genealogia de Adão, que vai desde o capítulo 5, versículo 1, até ao versículo 32, e nós cobrimos toda esta passagem. E aqui é-nos apresentado várias figuras importantes, nomeadamente Noé. Falámos de Enoque, falámos de Lameque, falámos de Matusalém, mas o personagem que se destaca e que é como a cereja no topo do bolo em toda esta genealogia é este personagem Noé. Noé é um personagem importante. E é este personagem que nos conduzirá a uma nova etapa da história da humanidade. Reparem aqui no capítulo 5 de Gênesis, versículo 28 e versículo 29. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, com Noé, vemos uma nova etapa da história mundial. Contudo, a passagem que vamos estudar nos próximos 2 domingos, que é esta, eu dividi em 2 partes. Hoje vamos estudar do versículo 1 até o versículo 4. O próximo domingo falaremos do versículo 5 até o versículo 8. Por isso, esta passagem que vamos estudar nestes próximos 2 domingos ainda pertence à genealogia de Adão. Lembram-se que há umas semanas atrás eu falei que eu disse-vos que a melhor forma de dividir o livro de Gênesis não é tanto pelos capítulos, mas pelas genealogias. Ou pelas linhagens, pelas histórias, pelas famílias. Então, esta porção do capítulo 6, versículo 1 até ao versículo 8, ainda pertence à genealogia de Adão. Por isso, o que temos aqui, quando temos esta porção na genealogia de Adão, podemos ver que isto é um prelúdio para as gerações de Noé. É uma preparação para algo que vai acontecer na geração de Noé. Este é o tão esperado novo Adão, podemos colocar desta forma. E é preciso dizer também que Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4, e eu ressalto isto porque é verdade, é uma das passagens mais complexas das Escrituras.
de todas as passagens que eu já estudei, não estudei todas as passagens da Bíblia, é claro, mas de todas as passagens que já tive a oportunidade de estudar, esta para mim foi a mais difícil de interpretar. Gênesis capítulo 6, versículo 1 até ao versículo 4. Por isso eu peço a vossa paciência para estudar esta passagem. Agora, esta passagem não é só difícil pelo termo que aparece no versículo 1. No versículo 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Esta passagem não é só difícil por causa deste termo de filhos de Deus, ou da identidade dos filhos de Deus. É também difícil por causa desta expressão que aparece no versículo 3, o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem. E também a expressão que aparece que o homem é carnal e os seus dias serão 120 anos. O que é que isto significa? São tudo expressões que são difíceis de interpretar, são de difícil interpretação. Então é uma passagem, digamos, pesada, então eu não vou mentir, hoje será um pouco pesado. Contudo, pensei que tinham batido à porta. Contudo, o que nós vamos ver hoje é a corrupção radical desta passagem, a corrupção desta geração, destes primórdios, desta história primitiva. Então, esta manhã eu gostaria, antes de avançar para o nosso texto e de apresentar o título da pregação de hoje, eu gostaria de só dar 4 notas iniciais, 4 pontos que eu acho que são importantes para entender esta passagem. O primeiro ponto é as quedas no livro de Gênesis. As quedas em Gênesis. Agora, até aqui, na história primitiva, nós já observamos a primeira queda. E a primeira queda foi de quem? Foi de Adão. Vemos isto no capítulo 3, versículo 4 até ao versículo 6, onde Adão é o primeiro caído. Queda de Adão e da sua esposa. E esta queda é seguida pela queda de Caim. Vemos esta queda no capítulo 4, versículo 1, versículo 7 e versículo 8, onde Caim, que era o adquirido, o prometido, quase como este que era o prometido da linhagem da mulher, cai, porque mata o seu irmão. Ele transgride. Algo bem similar àquilo que Adão fez. Transgride a vontade e o decreto e a palavra de Deus. E agora, nesta passagem que nós vamos estudar hoje, na minha perspectiva e na minha convicção, o que nós estamos a ver aqui é a queda da linhagem setita. Então temos Adão a ser criado, grandes expectativas para Adão, Adão cai. Aparece Caim, grandes expectativas para Caim, Caim cai. Capítulo 5, temos grandes expectativas para a genealogia de Sete e de Enos, esta genealogia cai. Todavia, este segmento de desilusões não fica por aqui. Não termina as quedas aqui. Porquanto veremos mais à frente também a transgressão de outro, que é Cã. Lembram-se de Cã? Bem, Cã é filho de Noé. Abram comigo em Gênesis capítulo 9, versículo 22. Isto é depois de saírem da arca, depois de Deus ter salvaguardado estes 8 membros desta família, vemos aqui a transgressão de um dos filhos de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Tinha um professor no Instituto Bíblico que dizia que o que Cã fez foi tirar fotos do seu pai com o telemóvel e publicar no Instagram. Apanhei o meu pai nu e bêbado no seu quarto. Então esta é a imagem. Então ele simplesmente desrespeitou o seu pai. E nós vemos aqui mais à frente, não só no versículo 22, mas versículo 24 e versículo 25. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Então vemos aqui a queda de um daqueles que era da linhagem de Noé. E depois desta queda vemos mais outra queda ainda. Em Gênesis capítulo 11, versículo 3 a 4, vejam comigo, Gênesis capítulo 11, versículo 3 a 4. Diz, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhes os tijolos, ou foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, depois de Deus conservar a família de Noé, de fazer crescer a humanidade, trazer nações, a primeira coisa que eles fazem é cair. E aqui vemos
outra queda, que é a queda das nações. O que é que nós retiramos disto? Bem, resumindo e concluindo, o homem, a humanidade, está sempre a transpor os limites de Deus. Esta é uma característica da humanidade. É que as leis são feitas para quebrar. Está no nosso gene. Então a humanidade sempre quer transpor os limites de Deus. Vemos isto no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 11. Esta é a natureza humana. Além do mais, através da perversão que vemos da humanidade, e mesmo daqueles que são escolhidos e depois caem, Moisés também mostra a obsessão da humanidade em exaltar o seu nome, em vez de invocar o nome de Yahweh, em invocar o nome de Deus. Vemos que na linhagem de Enos começa-se a invocar o nome de Deus. Mas o que é que a humanidade tenta fazer? Invocar o seu nome. Bem, vemos isto aqui na Torre de Babel. Porquê que eles fazem a Torre de Babel? Porquê que eles fazem este zigurate, esta cidade, esta nova Babilónia? Eles fazem esta nova cidade não para invocar o nome de Deus. Este não é um templo a Deus. Esta é a cidade dos homens para invocar o nome dos homens. A política que domina e a lei que domina neste contexto social é o humanismo e o secularismo. Então vemos estas quedas que estão sempre a acontecer em Gênesis. A segunda coisa que temos que notar também, que nos ajuda a entender esta passagem, é que antes de cada genealogia sempre vemos a graça e a bênção de Deus. Por exemplo, antes de iniciarem a genealogia dos céus e da terra, que vem no final do capítulo 1, no início do capítulo 2, no capítulo 1, Deus cria todas as coisas. Depois, no final do capítulo 1, vemos que a bênção do Senhor no sétimo dia, o sétimo dia de descanso. E depois, logo no versículo 4 do capítulo 2, temos o início da genealogia dos céus e da terra. Então, antes de cada genealogia, vemos a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Depois vemos, antes da genealogia de Adão, a bênção do Senhor mais uma vez. Vemos a queda de Caim, a queda de Lameque. Vemos toda esta violência e todos estes assassinatos. Mas mesmo assim, Deus traz a bênção do culto público, em que nesta geração, Deus levanta homens na sua soberania para invocar o nome do Senhor. Para que seja a palavra pregada, para que seja Deus conhecido através do cântico, da oração e da pregação. E depois, no capítulo 5, versículo 1, temos o início do livro da genealogia de Noé. Depois, antes de chegar à genealogia de Noé, temos a promessa deste Noé. Vemos isto no capítulo 6, versículo 8 a 9, em que Noé acaba por ser a solução dada por Deus para tempos tenebrosos como aqueles dias. E por fim, antes de chegar à genealogia de Sem, porque temos a genealogia de Sem no capítulo 11, que é os filhos de Sem, os filhos do filho de Noé, temos a bênção do Senhor de dividir as nações. Deus não queria que todas as nações estivessem juntas numa só língua, num só idioma, numa só cosmovisão, porque Ele sabia que a perversão iria continuar e iria aumentar. Então Deus, na sua graça, o que é que Ele faz? Divide as nações. Ele começa a criar aquilo que são as nações e os idiomas. Então vemos isto claramente como parte da graça do Senhor. E o que é que nós podemos ver aqui da parte do Senhor? Bem, simples, vemos a bondade do Senhor. Através das quedas, através da perversão do homem, Deus sempre tem a iniciativa de demonstrar a sua bondade para uma próxima geração. A terceira coisa, que é um pouco mais difícil de entender, mas eu peço a vossa atenção, é o efeito maré de Gênesis. O efeito maré. Agora, o que é o efeito maré? Agora, todos aqueles que já foram à praia já repararam num avanço gradual das ondas enquanto a maré enche. Para a maré encher, tem que haver um avanço gradual das ondas. As ondas vão, voltam, vão mais um bocadinho, voltam, vão mais um bocadinho, voltam. Então vem a onda, logo recua e depois regressa avançando um pouco mais. E este é o processo sucessivo do aumento da maré. Bem, assim acontece também com o relato de Gênesis. E isto é importante. Por exemplo, no capítulo 1, toda a criação do universo termina. Se nós ficássemos com o capítulo 1, nós saberíamos os dias da criação, sabíamos o que tinha sido criado. Mas depois, no capítulo 2, o autor Moisés recua para o início, recua para trás, e vai para o início do sexto dia. Então ele termina com o sétimo dia no capítulo 1, 2, e depois volta outra vez para o sexto dia, para falar da criação de Adão e da necessidade do homem e da humanidade e da mulher e como eles foram criados. Então ele dá mais detalhes aí quando ele recua. E depois avança gradativamente até
gradualmente, até o nascimento de quem? De Enos, capítulo 4, versículo 6. Então vemos este para trás, avanço. Um bocadinho para trás, avança mais. Um bocadinho para trás, avança mais. Então logo, depois do nascimento de Enos, Moisés recua outra vez para Adão, porque Enos vem depois de Adão. Então ele volta outra vez de Adão, para Adão, capítulo 5, e providencia mais detalhes. E logo avança até a eleição de Noé. Vocês percebem a ideia da onda, não é? Então sempre o autor está a tentar dar mais detalhes importantes. Agora isto mostra-nos que Moisés pretende ressaltar personagens e eventos, coisas que aconteceram naquele momento pontual da história, para podermos entender a história da redenção. E para que Israel consiga enquadrar a sua história, antes de entrar na Terra Prometida, com a história dos primórdios. Então tudo aquilo que está a ser... Tudo aquilo que nos é dado aqui nos primeiros 11 capítulos tem grande significado para a história de Israel depois no futuro. Então Moisés está a escolher bem aquilo que ele quer comunicar a Israel e aquilo que faz sentido para o povo. E quarta última nota. O mandato cultural é revisitado. Agora, como vocês bem repararam na nossa passagem, nós lemos a passagem, fala da multiplicação. Então Moisés, quando ele fala desta passagem de Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 8, ele mais uma vez lembra-nos da ordem de multiplicação. Por outras palavras, de Gênesis capítulo 1, de capítulo 6 até o versículo Gênesis 6, 1 a 8, Moisés reflete a ordem de multiplicação que está no capítulo 1, versículo 28. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, o que é que diz? Diz, e Deus abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre todos os animais. Não só Moisés reflete aquilo que está neste mandato cultural de multiplicação, mas também Moisés lembra-nos que esta passagem de Gênesis 6 reflete aquilo que foi dito em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 17 até o versículo 22, nós não vamos ler a passagem, mas fala-nos acerca da linhagem de quem? Desse mesmo, de Caim. Então Caim tem uma linhagem. E antes de falar desta linhagem, e aqui vemos que até os injustos cumprem este mandato cultural de multiplicação. Ou seja, eles têm filhos e têm filhas. Agora, neste quarto e último ponto, que é o mandato cultural revisitado, também vemos que a linhagem de Sete também se multiplica. Vemos esta repetição. Não vemos só morte e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Também vemos em versículos como 4, 7, 10, 13, 16, 19, 20, 22 e 26, que eles têm filhos e filhas. Esta linhagem tem filhos e filhas. E muitos filhos e muitas filhas. Agora, eu só gostaria de fazer uma nota aqui importante, porque eu acho que isto é interessante e tem algum significado para a passagem que nós vamos ler, vamos estudar hoje. Neste capítulo 5, todos os grandes patriarcas têm filhos e filhas. Não é verdade? Não, não é verdade. Porque reparem, Noé é o único da linhagem que não teve filhas. É o único. Agora, isto deve ter alguma certa relevância para o texto, acredito eu. Contudo, os seus filhos, que é Sem, Jafé e Cã, casaram-se. E eles casaram-se com alguém. Casaram-se com mulheres. E com quem eles se casaram? Com que tipo de mulheres que eles casaram? Bem, eu acho, esta é a minha opinião, que eles tenham casado com as mulheres setitas. Que eles tenham casado com as mulheres que eram da linhagem santa. Então, provavelmente, pode haver já aqui, já no início, um jogo entre as linhagens que o autor prepara para o capítulo 6. Mas para concluir este ponto do mandato cultural revisitado, o que é que nós podemos tirar daqui? Bem, vemos aqui que o mandato cultural é cumprido, não é? E o que nós vamos ter agora, depois de ver este mandato cultural a ser cumprido, vamos ver agora uma explosão populacional. Vamos ver uma explosão demográfica. Vai haver muitas pessoas no mundo neste momento. Certo erudito fez um cálculo de quantas pessoas poderiam estar neste momento e ele calculou entre 7 mil a 8 mil milhões de pessoas. 8 mil milhões de pessoas. Que seriam os nossos bilhões ou bilhões.
Isto seria a escala mundial de hoje. As pessoas que nós temos hoje e ter um dilúvio. Então, dito isto, esta manhã, eu gostaria de expor acerca da corrupção radical dos primeiros milénios da história mundial. O título para esta pregação e para esta série de 2 pregações será A Corrupção Radical, ou a Total Depravação. Então, para todos os calvinistas que estão aqui na sala, será um mimo este estudo. Então, a primeira coisa que nós vamos ver acerca desta corrupção radical é uma geração corrompida. Uma geração corrompida. Vejam comigo o versículo 1. O versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. Paramos aqui. Agora, como eu já tinha dito antes, os versículos 1 ao 8 são um prelúdio para o dilúvio. São o início, a introdução para o dilúvio. O autor prepara os seus primeiros ouvintes e a nós para o início do dilúvio. Não só nos dá o prelúdio para o dilúvio, mas também com estes 8 versículos, Moisés dá-nos a justificação moral para o mesmo dilúvio. Agora, muitos irmãos aqui já viram um filme de Noé. O filme, que se calhar é o filme mais fiel às Escrituras que alguma vez já passou nos cinemas. Então, o filme de Noé, apesar de todas as suas coisas estranhas e heresias que menciona, ele tem uma cena que eu acho que é fiel às Escrituras. Lembram-se quando Noé entra na arca? Noé está na arca e todas estas pessoas estão fora da arca, a tentar fazer tudo para salvar a sua vida, subir aquelas montanhas e depois vem aquela onda, tira aquelas pessoas para o mar outra vez, e quando eles estão dentro da arca, eles ouvem os gritos e o desespero dentro da arca. Uma das pessoas que está lá dentro da arca fala com Noé e diz: não podemos deixar estas pessoas entrar, não ouves, não ficas agoniado com todo este sofrimento? Então, o mundo olha para estas descrições bíblicas e olha para isto e diz: este é o Deus que nós adoramos, o Deus de amor? É preciso tanto? O Deus de amor vai dizimar 7 mil milhões de pessoas desta forma? Porquê? Só porque não fazem a sua vontade? Então, o mundo não entende, mas Moisés vai nos dar a justificação moral para a destruição. E vai mostrar que isto é um ato justo de Deus. Então nós vemos que aqui nesta passagem temos a justificação moral para o dilúvio. Agora, a frase inicial do versículo 1 é importante porque informa-nos que o dilúvio não veio sobre um planeta vazio. Reparem, multiplicando os homens na Terra. Este não é um planeta vazio, este é um planeta cheio como o nosso. E Moisés quer nos informar acerca disso. Ou seja, os seres humanos multiplicaram-se pelo mundo, encheram o mundo. E ao mesmo tempo que os seres humanos enchem o mundo, outra coisa também enche o mundo. O que é que eu quero dizer com isto? Bem, nós podemos colocar o versículo 1 em paralelo com o versículo 5, porque eu acho que isto é uma estratégia literária de Moisés. Reparem, o versículo 5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Ou seja, a expectativa de Deus era que a terra se multiplicasse com a sua imagem, com paz, com santidade, com a sua glória. Esse era o propósito de Deus. Mas, em vez disso, enquanto a população aumenta exponencialmente, a depravação também acompanha este aumento. Então, o versículo 1 que fala sobre a multiplicação dos homens e o versículo 5 que fala sobre a multiplicação da iniquidade têm que estar em paralelos. Tem que estar em paralelo. Então vemos aqui claramente, neste primeiro versículo, juntamente com o versículo 5, a reversão dos propósitos criativos de Deus. Deus criou com um propósito para mostrar santidade, glória, para dar o que é bom. Ele disse: é muito bom. Mas isto tudo foi revertido. Os propósitos criativos de Deus e as intenções de Deus foram revertidas. E agora o crescimento da humanidade é igualmente proporcional à corrupção. Quanto mais homens e mulheres existem no mundo, mais corrupção haverá no mundo. Esta é a ideia. Quanto mais filhos queres ter em casa, mais corrupção haverá em casa. Então, por causa da queda, o aumento populacional é sinónimo de depravação. Há mais pecadores, há mais pecado. Mas esta não era a intenção de Deus. A intenção de Deus era haver mais pessoas para haver mais santidade. Mas por causa da queda do homem isso já não acontece. E agora o que nós vemos é humanos corrompidos.
humanos corrompidos. Reparem aqui no versículo 1, o termo homem. Viram aí? O termo homens. A palavra original para este termo é a palavra que nós já conhecemos, já ouvimos tantas vezes, que é Adão. Adão. E aqui deve ser entendido não como um nome próprio para Adão, falando da pessoa de Adão, mas deve ser entendido como humanidade. Agora, dito isto, deixem-me acrescentar algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa que eu gostaria de acrescentar, 3 coisas, só neste conceito de Adão e a humanidade. Tanto os setitas como os cainitas, lembro mais uma vez, os setitas são da linhagem de Sete e os cainitas são da linhagem de Cã. Eles cumpriram um mandato cultural de multiplicar-se. Então o versículo 1 está a falar da multiplicação das duas linhagens. Okay? A segunda coisa que eu gostaria também de lembrar é que, embora o termo se refira à humanidade em geral, este homens, este Adão, não podemos ignorar que é a parte masculina que representa a humanidade. Ok? É por isso que quando falamos de uma humanidade, este bolo de seres humanos, que inclui homens e mulheres, usamos a expressão masculina. E nós vemos isto ensinado no capítulo 5, versículo 2, reparem. Versículo 2 do capítulo 5 diz: macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Então o macho e fêmea chamavam-se Adão. Por outras palavras, Eva, o nome de Eva era Adão e o nome de Adão era Adão. Isto tudo para dizer que eles representavam a humanidade e eles eram a humanidade, mas Deus usa a palavra masculina como representativa da humanidade, incluindo, claro, os 2 únicos géneros que existem. Não só isto, mas mesmo sabendo que são necessários macho e fêmea para multiplicar, o homem é o responsável máximo pelo crescimento populacional. Por isso o autor deve ser por esta razão que o autor está a dizer que os homens multiplicaram-se. Não está a dizer que os homens multiplicaram-se sozinhos. Multiplicaram-se juntamente com as mulheres. Mas a referência a homens é porque o homem é responsável máximo pelo crescimento e pela ocupação mundial. E por último, este versículo 1, que nós estamos a ler, relata especificamente a multiplicação dos seres humanos. Seres humanos. E isto é importante. O autor, quando inicia, ele fala da multiplicação de seres humanos. Ele não está a falar da multiplicação de semideuses, semi-humanos ou semi-anjos. Aliás, é interessante porque o termo Adão, homem, aparece pelo menos 8 vezes só nestes 8 versículos, uma vez por cada versículo. Então deve ser importante, deve ser a intenção do autor falar algo acerca da corrupção de alguém, neste caso, homens. Moisés, além do mais, ainda acrescenta que a estes homens lhes nasceram o quê? Filhas, lhes nasceram filhas. Agora, isto não significa que também não nasceram filhos, mas o texto quer ressaltar estas filhas. E porquê que ele quer ressaltar as filhas? Porquê que ele menciona que estes homens nasceram filhas? Bom, para contextualizar o versículo 2. Vejam comigo o versículo 2. O versículo 2 diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então aqui é que começa todo o caminho espinhoso para entender esta passagem. Uma das dificuldades deste texto é realmente a identidade dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Okay. De certa forma, o versículo 1 vai explicar quem são as filhas de Deus. Mas o versículo 1 não explica quem são as filhas dos homens. Desculpem, já é filhas demais e Deus e... Então, o versículo 2 vai nos explicar quem são as filhas... Deixem-me voltar atrás outra vez. O versículo 2, que fala sobre as filhas dos homens, tem a sua explicação, ou parte da sua explicação, no versículo 1. Mas não temos uma explicação no versículo 1 para a identidade dos filhos de Deus. Consegui. Ok, então não temos a explicação. Então quem são os filhos de Deus? Quem são estes seres? Agora, para responder a este desafio, historicamente desenvolveram-se 3 perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus. A primeira perspectiva é a perspectiva ou a visão angelical. A visão angélica. Ou a visão, eu gosto de chamar a visão extraterrestre. Não é a visão extraterrestre do Star Wars e tudo mais, mas é a visão extraterrestre de seres que não habitavam na Terra, mas que vieram à Terra para unir-se a estas mulheres.
A segunda visão é a visão monárquica, ou a visão dos juízes ou governantes humanos. Também que estes filhos de Deus são monarcas, juízes, reis ou governantes. E a terceira e a última visão é que estes filhos de Deus são da linhagem de Sete. São da linhagem de Sete. Eu já vou falar da minha visão, mas é importante dizer que todas estas interpretações, todas elas têm referentes bíblicos aos filhos de Deus. Por outras palavras, para todas estas interpretações existe uma justificação para a expressão de filhos de Deus. Tanto monarcas são chamados filhos de Deus, anjos são chamados filhos de Deus e linhagens santas de homens são chamados também filhos de Deus. Então o problema não está aí. O problema está como é que enquadramos estes filhos de Deus no contexto desta passagem que nós estamos a estudar e de todo o livro de Gênesis. Agora, para consolo de pessoas que podem adotar qualquer uma destas visões, existem homens, grandes homens de Deus, que apoiam a visão angélica. Por exemplo, o pastor John MacArthur, que muitos conhecem, ele defende esta posição. Defende esta posição que estes são extraterrestres, seres celestiais. Agora, existem outros homens de Deus, homens que nós conhecemos, tipo Augustus Nicodemos, que defende que isto é uma linhagem santa, que é a linhagem de Sete. Seja como for, deixem-me apresentar pelo menos de forma breve, porque isto é denso, é pesado e há muita informação, mas deixem-me apresentar cada uma das posições, falar dos prós e contras e dar a minha conclusão, está bem? A visão angélica. Agora, existem justificações bíblicas para a visão angélica. Uma das passagens uma das passagens utilizada para justificar esta posição está em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 6. Tem outras, mas vou ler Jó, capítulo 1, versículo 6. Agora, o contexto de Jó provavelmente era um monarca, um juiz, alguém muito importante. E antes de ele ter este debate com os seus amigos, o autor que escreve o livro de Jó, antes de ele ter este debate poético e denso com os seus amigos, o autor descreve o cenário celestial, que Jó não sabe o que é que está a acontecer, mas descreve o que é que estava a acontecer debaixo dos bastidores. E vejam o que é que estava a acontecer, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Em outras palavras, o que está a ser falado aqui destes filhos de Deus é de uma hoste celestial, uma hoste angelical. Então, esta visão angelical acredita que as filhas dos homens tiveram relações com anjos, ou no mínimo, seres celestes. Houve casamentos com seres celestiais, anjos, deuses, misturaram-se com as mulheres e geraram aquilo que são chamados os nefilins. Vejam aqui em Gênesis capítulo 6, outra vez a nossa passagem, o versículo 4. Gênesis capítulo 6, versículo 4, diz: E havia naqueles dias, na vossa tradução tem gigantes, alguns têm os caídos, mas a expressão mais honesta seria os nefilins, que é o original, porque é uma expressão difícil de interpretar. Então, esta visão acredita que este casamento misto entre anjos e mulheres gerou os nefilins. Estes seres eram os semideuses de outrora. E esta concepção de semideuses e super-homens era comum nas lendas antigas. Há várias lendas antigas, como Hércules, o filho de Zeus, que ele é um semideus e tudo mais. Então, estas histórias da antiguidade, destes super-homens, provavelmente nasceu neste primeiro texto de Gênesis. Então, esta interpretação enquadra-se claramente com as grandes lendas de antigamente. Porém, é neste relato de Gênesis capítulo 6 que temos o verdadeiro relato, ou o relato verdadeiro daquilo que aconteceu. E que, por sua vez, desmistifica a ideia da existência de super-homens. Porque os pagãos acreditavam que esta união trazia super-homens. O que esta posição acredita, que Moisés está a dizer, é que houve este encontro entre anjos e mulheres, mas que não criou super-homens, criou homens. Esta é a ideia. Além do mais, esta posição alinha-se também. Agora, eu acho que esta posição tem argumentos fortes, está bem? A minha posição é que isto é uma linhagem setita, mas eu acho que existem argumentos fortes para isto, e eu posso estar errado. Cada um pode ter a sua interpretação, nós tomamos café na mesma e continuaremos amigos, está bem? Mas uma das posições fortes para
ou uma das justificações fortes para esta posição, é que esta visão alinha-se com a teologia dos rabinos no período intertestamentário. O período intertestamentário é o período entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. É a teologia ou os rabinos do Segundo Templo, digamos assim. Não só esta ideia alinha-se com estes rabinos, que muitas vezes diziam umas coisas estranhas e escreviam coisas estranhas, eles não eram propriamente bons teólogos, mas também alinha-se com outros pais da Igreja. Existem vários pais da Igreja que adotam esta posição. Além do mais, e isto também dificulta, para nós que não adotamos este ponto, é que os defensores desta visão, eles apoiam-se em algumas passagens do Novo Testamento. Existem 3 passagens chaves do Novo Testamento que muitos destes teólogos acreditam que apoiam a ideia da hoste angelical que possuiu mulheres. Vamos ler estas passagens muito rapidamente, tá bem? Tem que ser muito rápido, porque temos muita informação esta manhã. Então vamos abrir a primeira passagem, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Tanto a passagem de 1 de Pedro como 2 de Pedro e Judas, são as 3 passagens que nós vamos ver, todas elas estão no contexto da apologética, ou seja, um ataque ou uma defesa contra os falsos mestres, uma defesa da fé. E enquanto estes autores, Pedro e Judas, fazem isto, provavelmente eles podem estar a interagir com escritos que eram comuns da sua época. O grande problema é que nós não sabemos se eles estão a endossar os escritos ou se estão a usar esses escritos para esfregar na cara dos falsos mestres. Então, a primeira passagem que nós temos é de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, até ao versículo 20. Vou ler do versículo 18, está bem? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Esta é a primeira passagem. E os que adotam a visão angélica acreditam que estes espíritos que estão em prisão são realmente os anjos que prevaricaram nos dias de Noé. Então, esta é a visão simples. E que Jesus, quando morreu e foi até ao lugar dos mortos, ele proclamou vitória a estes anjos, dizendo que eu sou vitorioso e vocês não valem nada. Outra passagem que nós temos é 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro... Esta interpretação que eu estou a dar não é a minha interpretação, é a interpretação daqueles que adotam esta posição. Esta passagem que eu vos acabei de ler de Pedro também é uma passagem muito difícil de interpretar. Existem várias interpretações. Eu dei-vos uma delas, que se enquadra para a visão angélica. Outra passagem que nós temos é de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mais uma vez, falando dos falsos mestres, uma apologética contra os falsos ensinamentos. Ele diz, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou os justos... Bom, está a falar uma série de condenações. Mas uma das condenações que Pedro fala é a condenação dos anjos. E reparem, ele diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram. E o que é que ele fez a estes anjos? Lançou-os para o inferno. Agora, é curioso esta expressão inferno, porque não é a expressão nem Guiana nem Hades, uma expressão incomum, e aparece uma vez nas Escrituras, que é a expressão Tártaros. E Tártaros era o lugar, digamos, era um lugar mais interior, mais abaixo no inferno, onde eram colocados os gigantes e os grandes prevaricadores. O sítio onde eram colocados estes seres de grande poder e de grande nome. Pedro provavelmente usa esta expressão porque ele está a lidar com um livro antigo que se chama o livro de Enoque. Não sabemos até que ponto é que Pedro está a endossar este livro de Enoque. E este livro de Enoque fala que Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 8, refere-se a anjos. Então o que está a ser dito aqui é que estes anjos prevaricaram. Qual é que foi o pecado deles? Conforme esta visão, foi a união sexual com estas mulheres.
Então, mais podíamos dizer sobre este texto, mas temos que avançar. Judas capítulo 0, versículo 6. Judas, que também é um livro apologético, nós sabemos que é um livro apologético, porque ele diz logo a sua intenção, que é escrever-vos e exortar-nos para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele fala agora destes seres também. No versículo 6 diz: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Estes, os que acreditam, os que apoiam a visão angélica, dizem que esta passagem está a falar da condenação a estes anjos que fornicaram com estas mulheres. Ok? Há uma nota muito importante na passagem anterior de 2 de Pedro. 2 de Pedro fala de uma série de juízos e fala de Sodoma e Gomorra. Lembram-se de Sodoma e Gomorra? Uma coisa particular na história de Sodoma e Gomorra era a perversão sexual, tanto que eles queriam violar os anjos. Então, muitos que acreditam na visão angélica dizem que se Pedro está a falar, usa Sodoma e Gomorra para contextualizar, então, aquilo que aconteceu nos dias de Noé foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Neste caso, eram os anjos que queriam ser os violadores e não os homens, está bem? Então este é o ponto. Então esta é basicamente a visão angélica. Estas são as passagens, eu vou falar destas passagens mais à frente, mas eu gostaria de só mencionar 6 coisas. Eu sei, estou a ir rapidíssimo, mas com a quantidade de informação que há sobre isto é difícil não ir rápido. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de dizer sobre a minha crítica a esta posição, porque eu não adoto esta posição, mas posso estar errado, é provável. A primeira coisa é que esta perspectiva assume, reparem nisto, assume que é errado, ou pecado, a união entre humanos e seres celestes. Porquê que é errado? Onde é que diz nas Escrituras, não te envolverás com anjos? Não diz. Por isso nós não sabemos. Então é uma coisa que estamos a assumir aqui. E esta posição tem que assumir. A segunda coisa que assume é que os seres celestiais, que é mencionado em Gênesis, se Gênesis menciona seres celestiais, que os seres celestiais são anjos. Mas não podiam ser querubins ou serafins? Bem, existe uma série de raças ou de espécies no ramo celestial que não são só estes mensageiros. A terceira coisa que eu acho que é importante entender é que para abraçar esta perspectiva tem de se assumir a continuidade de ser. O que é que isto significa? Por outras palavras, o que eu quero dizer é que esta perspectiva tem que assumir que humanos e seres celestiais podem gerar descendentes. Só porque seres celestiais podem assumir corpos humanos, eles assumem, anjos assumem corpos humanos. Vemos que eles comem, que eles falam, que eles são uma atração sexual para estes malvados de Sodoma e Gomorra. Então, só porque seres celestiais podem assumir corpos humanos, talvez com órgãos reprodutores, não significa que possam gerar descendência com seres humanos. Por exemplo, macacos e bois também têm aparelhos reprodutores. Mas eles não podem gerar descendência uns com os outros. Nem um macaco pode gerar descendência com uma mulher, nem um boi, seja o que for, não pode. Mas têm aparelhos reprodutores, aparelho digestivo. Então o argumento de que só porque tiveram corpo tinham aparelhos reprodutores justifica a descendência? Não me parece. Então nós temos que ver a descendência dos seres humanos, a natureza dos seres humanos e a natureza de anjos como duas raças distintas, porque é o que são. Seres celestiais e seres humanos são seres distintos, a não ser que queremos justificar que os seres celestiais também são criados à imagem e semelhança de Deus. A próxima coisa que eu gostaria de dizer... Agora, deixa-me só dizer mais uma coisa neste ponto, que eu acho que é importante. Eu acredito que o mandato cultural tem limites invioláveis no que diz respeito à natureza da reprodução. Reparem, no capítulo 1, versículo 22 e versículo 28, as espécies criam conforme, ou reproduzem-se conforme as suas espécies. Agora, é difícil explicar como a raça celestial poderá reproduzir-se dentro dos parâmetros do mandato cultural. Se este é o caso, então é difícil de explicar o que é que aconteceu aqui. Mas os adeptos da posição angelical dizem que não foi isso que aconteceu. Não foram que os anjos vieram e possuíram estas pessoas. Violaram estas mulheres. Eles possuíram os homens e depois violaram as mulheres. Bem, se este é o caso, então foram homens que se uniram a estas mulheres. Então eu não vejo, a relevância que tem
considerar anjos aqui? No final de contas são os homens é que violam, por isso não vejo muita relevância. Então, neste caso, também, se são anjos a possuir homens para possuir mulheres, então, neste caso, eu não vejo nenhum caso na Bíblia em que homens possuídos por demónios sejam chamados filhos de Deus. Então, o ônus da prova cabe àqueles que adotam esta posição. Então, a passagem, também é importante ver que a passagem gira em torno do comportamento humano. Não é? Homens aparecem 8 vezes e esta passagem gira em torno do comportamento humano e das suas consequências e não há nenhuma menção de condenação para seres angelicais. E dizer mais sobre isto, mas temos que avançar. A próxima coisa que eu gostaria de dizer, que é a minha crítica quanto a este ponto, se estes são anjos, ou outras entidades extraterrestres, como podemos explicar a corrupção da linhagem de Sete? Porque é curioso. Então, vemos uma linhagem no capítulo 5, uma linhagem que nós supomos que é santa, que começam a invocar o nome do Senhor. No capítulo 6 a 9, só entram 8 na arca. O que é que aconteceu ao resto da malta? O que é que aconteceu aos tios, aos primos de Noé? A justificação pode ser, morreram todos antes. Tiveram todos um infarto e só Noé é que entrou com a sua família. Não me parece, porque mesmo o pai de Noé teve filhos e filhas. Então, o que é que aconteceu? Eu acho que esta posição angélica não explica o que é que aconteceu ao resto da linhagem de Sete. Se Noé era o único justo, então deduzimos que os seus irmãos, primos, tios, corromperam-se. Esta é a ideia. Por isso parece que estes versículos de Gênesis capítulo 6, versículo 1, que falam sobre filhos de Deus, está a falar da corrupção de alguém, mas não parece que seja de anjos, mas de uma linhagem específica, porque senão não temos justificação para a corrupção da linhagem de Sete. A última crítica que eu tenho para este ponto, é que Gênesis 6, 2, diz que tomaram para si mulheres. Agora, este termo, tomaram para si mulheres, não tem que significar violação ou abuso sexual. Pode significar casamento oficial. Porque esta expressão aparece mais vezes, Gênesis capítulo 4, versículo 19, 11, 12, 20, onde a expressão tomou para si mulheres pode significar casamento oficial. Então, se este é o caso, se estamos a falar daqui de anjos que se casaram, tiveram um matrimónio oficial com mulheres, então temos uma contradição das palavras de Jesus. Porque Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 28 a 30, falando sobre a ressurreição, ele acusa aos seus ouvintes que eles erram por não conhecer as Escrituras, versículo 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Agora, a visão angélica pode justificar e dizer assim, bom, mas essa é a sua corrupção. Deus deu ordem, eles desobedeceram. Pode ser. Não parece que faça muito sentido aí. Contudo, o que me parece aqui é que se eles se casaram com anjos, de facto, mulheres se casaram com anjos, contradiz aquilo que Jesus diz em Mateus. Então esta é a posição, a visão angélica. A segunda visão, nós não vamos ter muito tempo para ler, porque o tempo está avançado, mas é a posição de monarcas e governadores. Por outras palavras, que estes filhos de Deus eram reis de outrora, homens poderosos. E naquele tempo era comum ver os reis como deuses ou filhos de deuses. Não é? Então eu acho que esta posição é uma posição mais aceitável. Teria algumas críticas, mas eu acho que é uma posição aceitável. Deixem-me falar da posição que eu acredito. Vocês podem não acreditar, mas não faz mal. A terceira e última posição, que é a posição que eu adoto, que é os casamentos mistos. Ou seja, o que está a acontecer aqui é uniões entre a linhagem setita e a linhagem cainita. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. Agora, isto assume que linhagens, santos, podem ser chamados filhos de Deus. Eu acho que podem ser chamados. Deuteronômio, abram comigo em Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. E esta expressão de filhos de Deus, que também é usada para anjos e para reis, é usada também para a linhagem prometida, para a linhagem santa, para a geração real, que era o povo de Deus. Capítulo 14, versículo 1 diz: Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Então esta é uma instrução para o povo de Israel, que é chamado de filhos de Deus.
Então existem outras passagens que os irmãos podem ver, Êxodo capítulo 4, Oséias capítulo 1, Malaquias capítulo 1. Todas estas passagens dão a entender que uma linhagem santa pode ser chamada de filhos de Deus. Agora, eu acredito que esta é a melhor perspectiva. Eu acredito que Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4, descreve a mistura de duas gerações que deveriam estar separadas pelas razões óbvias. Não, nós já lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, que fala da inimizade e do antagonismo entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então, quanto a isto, deixem-me só aprimorar um pouco mais a minha justificação. Só algumas notas importantes. Primeiro, esta é a única perspectiva que explica o que aconteceu aos setitas, porque senão não temos explicação. Se de facto os filhos de Deus é a corrupção da linhagem de Sete, então temos a explicação para o texto. O que eu acho mais simples. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que esta perspectiva é relevante porque o tema dos casamentos mistos é proeminente nas Escrituras. Agora imaginem, o povo está nas planícies de Moab, Moisés fala sobre este evento dizendo que os anjos fornicaram com mulheres. Não parece que existe uma grande relevância teológica para aqueles que estão a ouvir isto. Agora, pode ser um marcador de tempo, dizer, olha, a corrupção cresceu no tempo em que os anjos violaram estas mulheres. Mas não parece que seja isso. Parece que tem mais relevância prática se Moisés estiver a dizer, lembram-se, que naquele tempo os santos de Deus também se misturaram com pagãos. Por isso, cuidado. Acho que faz mais sentido. Então temos uma série de passagens, mesmo no livro de Gênesis, que vemos este cuidado dos patriarcas e dos santos para não haver misturas com pessoas de outra religião ou de outra nacionalidade. Terceira coisa, tais misturas podem ter sido incitadas por iniciativa diabólica. Isto não descartamos totalmente a opressão diabólica. Porque vemos que Eva caiu, desobedeceu a Deus, mas não foi possessa por um diabo ou por demónios. Vemos que ela foi enganada. E o que podemos ver aqui é engano-se de demónios para levar a esta queda, digamos assim. Quarta coisa, esta perspectiva enquadra-se no contexto dos capítulos anteriores. Porquanto temos aqui a recapitulação da queda. Lembram-se? Queda de Adão, queda de Caim, queda de Sete. Acho que faz todo o sentido. E a última coisa que eu gostaria de dizer acerca desta interpretação, que é a mais viável, porque esta interpretação, juntamente com o capítulo 5, coaduna-se com a linhagem de Sete filiada a Deus. Reparem, Lucas capítulo 3 diz que o primeiro filho de Deus era Adão. Agora, quando fala depois dos próximos filhos de Adão, não menciona Caim. Então o que está a dizer é que Caim já não era filho de Deus. Quem era filho de Deus era aqueles que saem da linhagem do filho de Deus, que é Adão. Agora, mesmo tendo esta posição, que eu acho que pode haver muitos buracos na minha posição, mas eu acho que faz sentido, existem duas objeções que eu considero as mais fortes. Por isso é que eu não digo que isto é 8 ou 80. A primeira objeção é uma objeção textual. Agora, acompanhem-me neste ponto. Eu sei que está a ser pesado, eu sei. Mas a primeira objeção é textual e que está no versículo 1. Se a multiplicação da humanidade é geral, lembram-se, versículo 1, se a multiplicação da humanidade é geral, então aquilo que eu estou a fazer é ilegítimo, porque eu estou a restringir filhas dos homens a uma genealogia, sabendo que o versículo 1 já tinha dito que as filhas dos homens eram de todos os homens, e todas as filhas, de bons e maus. Então aquilo que eu estou a fazer provavelmente é ilegítimo. Portanto, aqueles que criticam a minha posição dizem que os filhos de Deus, portanto, se aquelas filhas dos homens refletem a humanidade, então os filhos de Deus que aparecem no versículo 2 só podem ser seres de outra espécie, porque a humanidade já está a ser representada pelas filhas dos homens. Ok? Dá para perceber isto? Ok, eu presumo que sim. Agora, eu acho que faz sentido, está bem? O que está a dizer é que as filhas dos homens que aparecem no versículo 1, que são todas as filhas de todos os homens do mundo, são as mesmas filhas dos homens que aparecem no versículo 2, que são todas as filhas de todos os homens no mundo, sendo que os filhos de Deus então não são homens, devem ser extraterrestres. Então, eu acho que esta crítica é uma crítica boa, mas não é persuasiva. Presume que a expressão filhas dos homens é rígida e não pode ter pelo menos dois significados. Então o que é que eu quero dizer com isto?
Eu quero dizer que Moisés não é a primeira vez que ele usa uma palavra, um termo com dois significados. Vejam comigo mais uma vez, capítulo 5 de Gênesis, versículo 2. Este é um claro exemplo. Gênesis capítulo 5, versículo 2, diz: macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão, e o dia que foram criados. Então, provavelmente este Adão pode ser usado como nome próprio para o casal. Mas se forem para o versículo 1, diz que este é o livro das gerações de Adão. Este é Adão nome próprio ou humanidade? Obviamente é o Adão nome próprio. Mas vejam, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus. Este homem que aparece aqui é Adão. E aqui é o quê? Nome próprio ou humanidade? É humanidade. Então, claramente, tu podes usar o mesmo termo e o contexto é que vai dar significado ao termo. Então, eu acho que, neste aspecto, acho que a crítica não é persuasiva. Além do mais, as filhas dos homens, se as filhas dos homens é um termo exaustivo, é um termo que é filhas dos homens, de todos os homens, de todas as raças, de todos, bons ou maus, então a passagem mente. Existe uma mentira nesta passagem, porque Noé não teve filhas. Então ele não está incluído aqui. Não é? Porque se é filhas dos homens, Noé não está incluído. Então não são todos os homens. Então, isto tudo para dizer que a crítica não parece muito... tem o seu peso, mas não parece conclusiva. A segunda crítica, e falo desta muito rápido, está bem? É que as passagens de 1ª e 2ª de Pedro e Judas são difíceis de interpretar. Mas basta dizer isto. Nenhuma destas passagens pode pressupor, mas não fala de união sexual, nem de casamento entre anjos e mulheres. É uma pressuposição para entender a passagem. Pode falar, mas nós não sabemos. Então, é um texto um pouco obscuro nesse sentido. Por fim, e esta é a minha conclusão para defender que é a linhagem setita, é a forma como Gênesis 6.2 é parecido com Gênesis 3.6. Lembram-se de Gênesis 3.6? Vamos abrir em Gênesis 3.6. Então, Gênesis 3.6 diz, falando da queda da mulher, diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Então, veem as semelhanças entre este versículo e o versículo de Gênesis capítulo 6, o versículo 2. Vemos que as expressões ver aparecem nos dois. A mulher viu, estes filhos de Deus viram. Depois, a mulher viu que esta árvore era boa. E os filhos de Deus viram que as mulheres eram, no original, são boas. E depois, a mulher tomou e comeu, e estes filhos de Deus também tomaram. Então, o que eu acho que está a acontecer aqui é uma recapitulação da queda. A mesma coisa como a humanidade caiu em Eva e Adão, estamos a ver a humanidade a cair nesta linhagem santa. Parece que é um jogo literário da parte de Moisés para nos lembrar aquilo que aconteceu no jardim. Agora, esta expressão boa para as mulheres, muitos comentaristas rabinos dizem que estas mulheres se afeitavam e eram provavelmente mulheres atrevidas e sedutoras. Por isso, estes filhos de Deus não resistiram. Para isso, nós avançamos para o versículo 3 e 4, e aqui nós vamos concluir rápido, está bem? Na reta final. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Outro versículo difícil de entender. Agora, este versículo pode querer dizer que a presença direta do Senhor, que mantém a vida e traz longevidade, já não estará presente. Alguns acreditam que quando o texto diz o Espírito não agirá, não contenderá, está a falar da época em que Noé pregava a palavra de Deus para as pessoas arrependerem-se e as pessoas não queriam saber. Então Deus diz que aquilo ia terminar, não vai contender com a palavra de Deus. Bem, eu não acho que essa pelo menos a mim não me convence. Eu acho que é a presença do Espírito para trazer longevidade e vida. Porque nós vemos isto várias vezes nas Escrituras. Na criação, no início da criação, quando Deus está para trazer vida ao universo, quem é que está presente? O Espírito. Quando Ele traz o dilúvio, o que é retirado do homem? O Espírito, o fogo da vida. Então eu acho que se enquadra mais com a não presença de Deus. E para os judeus isto seria interessante, porque eles sabiam no momento em que a presença de Deus já não estava, só viria o caos. Então por isso
eu acho que o juízo do dilúvio e a redução da longevidade são consequências de Deus tirar o seu espírito. Por exemplo, Salmo 104, vocês depois podem ver em casa, Salmo 104 fala que Deus quando dá o seu espírito, Ele aí dá vida à sua criação, quando Deus dá o seu espírito. Não só esta expressão é difícil de entender nesta passagem, mas Moisés, além de falar que o espírito não agirá para sempre no homem, dá a razão porquê. Vejam aqui a expressão, pois este é carnal. Agora, o que é que esta expressão significa? Não sei bem, mas pode ser o lembrete da mortalidade humana. Reparem, isto são pessoas que vivem 800 anos. O vizinho desta gente vivia, aquele vizinho ali viveu 500, aquele viveu 400. Estas pessoas chegavam a um ponto que pensavam que eram deuses. E pensavam, então Deus disse que nós iríamos morrer, nós nunca morremos, já passam 6 séculos. Então Deus, assim como trouxe a morte, a condenação da morte com a queda do homem, Ele agora, com esta queda, Ele faz um recordatório da condenação, mostrando que o homem é apenas pó, ele não é Deus. Eles podiam pensar que eram deuses por causa da sua longevidade, mas Deus diz que eles não são deuses, são apenas de pó. E por isso eles vão morrer como homens, não como deuses. Repare, eu tenho que mostrar esta passagem. Salmo capítulo 82, por favor. Salmo capítulo 82. Reparem, onde a expressão filhos de Deus, ou a expressão de deuses, também é usada aqui no Salmo 82. E vejam o que é dito. Alguns acreditam que estes deuses, estes Elohims, eram realmente deuses do concílio celestial, aqueles seres poderosos, deuses menores que viviam com o grande Deus, Yahweh. Mas eu acho que está a falar de homens. Diz aqui no versículo 6, eu disse, vós sois deuses, Elohims, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Por outras palavras, o que eu acho que Moisés está a dizer neste versículo 3 é que o homem é carnal, o homem irá morrer como mortal, porque ele não é Deus. Não é Deus. Versículo 3 termina com esta expressão, o decreto de Deus, os seus dias serão 120 anos. 120 anos, o que é isto? Bem, estes 120 anos pode ser uma profecia para o tempo que ainda a humanidade teria. Alguns pensam que os 120 anos são o tempo que cada homem ainda viveria. Agora os homens vão viver mais, cada um só vai viver no máximo 120 anos. Bem, Moisés viveu 120 anos, de facto, mas outros a seguir a Noé viveram mais tempo, mais do que 120 anos. Então estes 120 anos podem ser entendidos melhor com um período de tempo até o dilúvio. Desde esta profecia até o dilúvio, só restaria à humanidade 120 anos. Isto leva-nos ao versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais deram à luz ou deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome na antiguidade. Agora, como é que devemos entender estes gigantes e estes valentes? Os nefilins e os giburins. São eles resultado desta união? Os valentes já existiam antes? Os giburins apareceram depois? Já existiam todos antes? Como é que nós podemos interpretar isto? Agora, também é uma passagem difícil de interpretar, mas vocês podem reparar aqui no versículo 4 um marcador de tempo. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois. Parece que estes gigantes, Deixa-me só colocar uma nota. Há pessoas que dizem que Nefilim significa gigantes. Pode, mas não necessariamente. Não necessariamente. É uma expressão muito difícil de interpretar e pode significar gigantes, pode significar os caídos. O que eu acho que a intenção de Moisés é falar de alguma elite que vivia naquele tempo, que governava o contexto mundial, que eram homens de renome. E estes homens aparecem mesmo depois do dilúvio. Temos o personagem Nimrod, que também parece que tem as características destes Nefilins e Giburins. Então, na minha perspectiva, eu acho que os Nefilins já existiam antes dos casamentos mistos, mas os Giburins são resultado destas uniões. São resultado destas uniões. Portanto, tanto os gigantes como os valentes podem ser os grandes líderes mundiais, uma elite perversa que controla o mundo. Pensamos que isto é conspiração? Não, não é. Isto já vem desde Gênesis, onde existem pessoas de grande poder, de grande intelecto, de grande influência, que governam o nosso dia-a-dia. 3 aplicações que eu quero tirar desta passagem, deste estudo. A primeira é que casamentos mistos
entre santos e ímpios é sempre causador do declínio moral do povo de Deus. Este é o princípio. Eu acho que esta passagem ensina-nos isto. A mistura entre santos e ímpios em casamentos é errada. O Antigo Testamento ensina-nos isto, mas também o Novo Testamento, não diretamente na passagem de Paulo de 2 aos Coríntios, capítulo 6, porque Paulo não está a falar de casamento, mas ele está a falar de contratos e de pacto. Então, este tema da aliança é importante porque ele enquadra-se no casamento. E o que Paulo diz sobre isto é que não deve haver contrato entre o maligno e o bom, não há harmonia entre o justo e o injusto, entre a luz e as trevas. A segunda coisa que nós podemos aprender desta passagem é que pertencer à linhagem santa não é sinónimo de fidelidade. Nós podemos crescer na igreja, podemos ter ouvido várias pregações, podemos ser membros da congregação, mas isso não é sinónimo de fidelidade. Nascer numa família cristã não é sinónimo de fidelidade. Por isso nós vemos esta linhagem santa, onde toda a gente, grandes expectativas, estes são os homens de Deus, estes são os filhos desta nova geração, eles nasceram no nosso meio, no nosso contexto, mas só 8 entraram na arca. 8. Então linhagem não é sinónimo de fidelidade. Terceiro e último ponto, e eu acho que isto é relevante para todos. Por detrás do declínio moral existem sempre elites perversas. Estava a fazer uma pesquisa sobre aquela organização que é o Fórum Mundial de Economia, e o que eu vejo ali é uma elite com muito dinheiro e muito poder, com ideias perversas. E que nós estamos debaixo destas elites. O que nos resta só é a soberania de Deus para conservar a cada um de nós e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que esta passagem tenha trazido clareza ao nosso conhecimento bíblico, e pedimos em nome de Jesus que Tu nos salvaguardes destas 3 coisas. Nos salvaguardes a nós e a nossa futura geração de casamentos mistos que irão certamente manchar a fé e o legado espiritual. Senhor, também pedimos em nome de Jesus, Pai, para que Tu conserves, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a cada uma destas famílias, a cada pessoa que está aqui, a entender que cada um de nós é pecador, mesmo pertencendo à igreja, mesmo crescendo num lar cristão. Todos nós somos pecadores. E estar num contexto espiritual não é sinónimo de piedade. E por fim, Senhor, pedimos em nome de Jesus, Pai, para que a Tua boa mão nos conserve neste mundo em que líderes e elites, pessoas de poder que governam o mundo, não estão a procurar o nosso bem-estar, mas estão a procurar o seu orgulho, a sua soberba em exaltar o seu nome, e procuram a destruição e o apagamento total da Tua igreja deste mundo. Conserva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.